E aí, pessoal, o assunto hoje é porcentagem. Bom, voltamos aqui então com aquele projeto legal das videoaulas. Meu nome é Felipe Peluso e se você não tem a lista ainda, clica aí na descrição do vídeo para fazer o download da lista. É a lista de porcentagem. Vale lembrar que esse assunto é um assunto do segundo ano, aqui no Pedro II a gente dá no segundo ano do ensino médio, mas como no ano passado a gente não conseguiu terminar esse assunto, ficou então para o terceiro ano. Tá legal? Bom, sem mais enrolação, número 1. Das 100 pessoas que estavam em sala, 99% são homens. Quantos homens devem sair para que o percentual de homens seja 98%? É muito comum o aluno dizer assim, tem que sair um só, 99 menos 1. Não é. Nós estamos falando estamos falando sobre porcentagem, ou seja, sobre proporções. Então não quer dizer que se eu tirar um homem, eu vou ter 98%, porque se eu tirar um homem, eu vou ter 98 homens em 99 pessoas. E 98 por 99 não é a mesma coisa que 98%, tá? Vamos lá. Quantos homens eu tenho que tirar para ter certeza absoluta de que isso aqui vai dar 98% de homens? Olha só, eu não sei. O que eu sei é que eu tenho 100 pessoas e que 99 são homens. 99% de 100, 99. Então, eu tenho que retirar uma quantidade X de homens. Só que quando eu retirar essa quantidade X de homens, eu não tenho mais 100 pessoas, eu tenho 100 menos X pessoas. E o que eu sei? Eu sei que a porcentagem de homens é dado pela quantidade de homens dividido pela quantidade total de pessoas. Ou seja, eu sei que 99 menos X sobre 100 menos X, isso é a porcentagem de homens, que ele quer que seja 98%. Tá legal? Aí acabou o problema. É só você multiplicar cruzado e descobrir o valor do X. Como essa lista está muito grande, eu não vou fazer todas as contas, tá? Multiplicando cruzado, isolando o X, você vai encontrar X igual a 50. Então, quantos homens eu tenho que retirar para que a porcentagem seja 98%? Eu preciso retirar 50 homens, tá? Tá lá. Número 2. A número 2 é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de homens e pessoas, eu tenho uma solução, tenho ácido e tenho água. Olha só. Uma solução tem 75% de ácido puro. Quantos gramas de ácido puro devemos adicionar a 48 gramas de solução para que a nova solução contenha 76% de ácido puro? É a mesma coisa, olha aqui. Eu tenho uma solução com 48 gramas. Essa solução tem 75% de ácido, ou seja, 36 gramas de ácido, e tenho 25% de água, né? 75 mais 25, 100%, ou seja, 12 gramas de água. Tá legal? Ele quer saber quantos gramas de ácido eu tenho que acrescentar. Bom, vamos ver. Eu tenho que acrescentar X gramas de ácido
Lógico que esse 48 aqui vai ficar 48 mais x. Porque se eu coloquei alguns gramas de ácido, então eu aumentei, obviamente, a quantidade de gramas no total, né? Bom, só que ele quer que o total de ácido sobre o total da minha solução, isso é a minha porcentagem, é a parte de ácido pelo todo, né? De 76%. Tá? Mesma coisa que a gente fez no número 1, tá? Multiplicando o cruzado, isolando o x, você vai encontrar 2 gramas. Tá? Letra B de bola. Sempre lembrando que quando você quer resolver calcular uma porcentagem, descobrir qual é a porcentagem de alguma coisa em relação a um todo, basta que você divida essa quantidade pelo todo, tá bom? E depois multiplicar por 100 para poder encontrar na forma de porcentagem. Então o que eu estou fazendo é isso aqui, parte de ácido, 36 mais x gramas, tá? Pelo todo, 48 mais x gramas. Então vamos lá. Número 3. Uma loja deu 2 descontos sucessivos, um de 10% e outro de 20%. Qual foi o desconto total? Esse tipo de questão você pode fazer com um número qualquer. Digamos, custava R$100, deu desconto, deu outro desconto, vê quanto custa agora e vê qual foi o desconto final. Só que é legal a gente fazer uma solução geral, que sirva para qualquer valor, e não só para R$100, por exemplo. Então, eu vou usar x, tá? X é o valor de uma mercadoria qualquer, tá? Aí, em seguida, ele dá um desconto de 10%. A gente já sabe que dar desconto de 10% é multiplicar por 0,9, porque aí ele vira 90% do que era, você tira 10%. Em seguida, sobre esse novo valor aí, ele dá um desconto de 20%, ou seja, é a mesma coisa que multiplicar por 0,8, né? Porque eu tinha 100%, tirei 20%, fiquei com 80%. Fazendo ali aquela multiplicação, você vai encontrar 0,72x, né? Multiplicando esses dois números aqui, que é a mesma coisa que 72% de x. Ora, se uma coisa era 100% de x, passou a ser 72% de x, então, de quanto foi o desconto? O desconto de 28%, tá? Letra C. Tá legal? Cuidado, porque muitas pessoas acreditam, erradamente, que um desconto de 10 e um de 20 dá um de 30. Não é verdade, tá? Não é verdade. Você está vendo ali que um desconto de 10 e um desconto de 20, na verdade, é um desconto de 28%. É menos do que 30%. Vamos lá. Número 4. As regras que normatizam as construções em um condomínio definem que a área construída não deve ser inferior a 40% da área do lote, nem superior a 60% desta. O proprietário de um lote retangular pretende construir um imóvel de formato trapezoidal, conforme indicado na figura. Para respeitar as normas acima definidas, assinale um intervalo que contém todos os valores possíveis de x. Então, olha só, essa área que eu pintei de vermelho, na lista ela está de preto, né? É a área que vai ser construída. Isso aqui é a área total do nosso lote, esse retângulo aí. Ele diz o seguinte no enunciado, que a área construída nunca pode ser
menor do que 40% da área total e nem pode ser maior do que 60% da área total. Tem que estar entre 40% e 60%. Então, o primeiro passo é calcular a área total, tá? Vamos fazer aqui. A área total do meu lote. Bom, aqui ó, eu tenho 30 metros, né? E como isso é um retângulo, a área do retângulo é base vezes a altura, que é 20. 600 metros quadrados. Tá legal? Bom, agora eu sei que a área total é 600. Então, a área construída tem que estar entre 40% de 600. Então, vamos lá. 40% de 600 tem que ser menor ou igual à área construída, que tem que ser menor ou igual a 60% de 600. Vamos efetuar aqui essa continha. Cortou aqui. Cortou aqui. Olha só. Temos o seguinte. 240 metros quadrados, né? Tem que ser menor ou igual à área construída, que tem que ser menor que ou igual a 360 metros quadrados. Ou seja, a área construída tem que estar entre 360 e 240 metros quadrados, beleza? Muito bem. Agora, a gente precisa fazer o seguinte. Essa área construída é a área deste trapézio aqui, ó. Então, eu vou calcular aqui no cantinho, ó. Área construída. Bom, a área construída é a área do trapézio, e a área do trapézio eu sei calcular. É base maior, x, mais base menor, 12, vezes a altura, 20, sobre 2. Tá bom? Bom, fazendo essas contas aqui, efetuando as simplificações necessárias, você vai encontrar, cadê? 120 mais 10x. Bom, agora o que a gente tem que fazer? 120 mais 10x tem que estar aqui no meio, entre 240 e 360. Então, vou tentar espremer aqui para ver se dá certo, tá? 240 menor ou igual 120 mais 10x menor ou igual 360. Isso é uma inequação, na verdade são duas inequações. Você tem uma menor do que 360 e a outra maior do que 240. Dá para a gente resolver as duas ao mesmo tempo. É só pegar esse 120 e subtrair dos dois lados e depois dividir tudo por 10, tá? Você vai encontrar x entre 12 e 24. Tá? Essa é uma equação que a gente aprende a resolver no primeiro ano, tá legal? Bom, então é a letra E, tá? Entre 12 e 24 é a letra E. Isso, intervalo fechado de 12 até 24. Muito bem. Número 5. A base de um triângulo aumentará em 20% e sua altura diminuirá em 10%, enquanto mudou sua área. Vamos lá. A área do triângulo, ela é base vezes altura sobre 2. Até aí, nenhum mistério. Bom, só que depois disso, o que vai acontecer? Essa área, que eu vou chamar de A', é a próxima área que a gente vai calcular, a base teve um aumento de 20%, né? Isso significa que eu tenho que multiplicar a base por 1,2, que é o nosso fator de aumento de 20%. Porém, a altura diminuiu em 20%, ou seja, eu tenho que multiplicar a nossa altura por 0,8. Então, é a nova base vezes a nova altura dividido por 2.
Se você fizer essa continha ali, ó, 1,2 vezes 0,8 vai dar exatamente 0,96. Base, altura, por 2, que é exatamente 96%. Então a nova área é 96% da área antiga. Isso significa que houve uma redução de 4%, né? Letra D. Tá legal? Beleza, vamos para número 6. Um eletrodoméstico custa 2.750 à vista, mas também pode ser pago em 2 vezes, 1.500 de entrada, 1.500 ao fim de 30 dias. Qual é o juro mensal que a loja está cobrando do cliente que paga em 2 vezes? Bom, eu separei aqui 2 soluções, uma solução que serve para este problema e uma solução geral, que serve para todos os problemas, tá legal? O que tem que ficar claro para você? Você só paga juros sobre o valor que você deve à loja e não sobre o total. Então, como o preço é 2.750 e eu já paguei no ato, no dia, na entrada, eu já paguei 1.500, então o meu saldo devedor, ou seja, quanto eu devo à loja, é quanto custa menos quanto eu já paguei, R$ 1.250, tá legal? Só que, como eu vou pagar esse saldo devedor no mês que vem, então tem juros. E esse saldo devedor se transformou em R$ 1.500. Tá legal? Então, para eu saber quanto de juro foi aplicado, você tem uma maneira de fazer isso. Aliás, tem várias maneiras. Você pode calcular os juros, né, em reais e depois ver quantos por cento isso significa, isso representa de 1.250, ou simplesmente dizer que 1.250 com juros, ou seja, multiplicado por um fator de aumento, vai dar 1.500. Aplica a distributiva aqui e descobre o I, tá? O I vai dar 0,2 ou 20%, tá bom? Outra maneira seria subtrair 1.500 de 1.250 e ver que 20% daria exatamente esse valor, tá? 20% de 1.250. Beleza. Por que esta solução só serve para esse problema? Na verdade, ela serve para todos os problemas em que forem 2 prestações somente, uma delas paga no ato. Mas se essa prestação fosse aqui e essa daqui fosse um mês depois, já não daria para fazer assim, porque esse valor estaria no mês e a primeira prestação estaria no mês seguinte. E a gente vai ver em financeira, em matemática financeira, que eu não posso trabalhar com dinheiro em meses, em épocas diferentes. Então, essa subtração para calcular o saldo devedor não poderia ser feita assim. Então, qual que é a solução geral? A solução geral é trazer todos os valores para o mesmo mês, tá? Ou eu pego esse valor e trago para cá, e esse para cá, e vejo quanto isso representa mês que vem, ou eu trago esse valor para cá, como retirando o juro da loja. Tanto faz, as 2 soluções estão corretas. Esse exercício eu vou fazer trazendo para o mês 0, para o mês da compra, e o próximo, que é parecido com esse, eu vou fazer indo para o mês 1, que é o primeiro mês depois da compra, tá? Este valor aqui, um mês antes, não tinha juros. Então, se para colocar juros eu multiplico por 1 mais I, para retirar os juros, eu divido por 1 mais I, tá? Que é o mesmo que dá um desconto, só que eu estou retirando os juros, né? Estou retirando o acréscimo. É mais fácil de pensar assim. Bom, agora esses 3 valores estão todos no mesmo mês, então eu posso somar, subtrair e trabalhar com eles. E o que eu sei é que o preço à vista
tem que ser igual à soma das duas prestações pagas no mesmo mês, tá? Bom, resolvendo essa equação aqui, simples, você vai encontrar exatamente os mesmos 20% que a gente encontrou ali em cima. Eu não vou fazer, porque senão o vídeo vai ficar enorme. E aí, pessoal, voltamos. Vamos fazer agora a questão 7. Um produto pode ser comprado de duas maneiras: a prazo, em duas parcelas iguais de 120, ou à vista, por R$200. Se esse produto for comprado na modalidade a prazo, a taxa de juros efetiva desta transação é importante deixar claro que toda vez que o preço à vista e o preço a prazo são diferentes, tem juros, tá? Tem juros. O que o lojista fala? Ah, o preço é 240, mas à vista eu vou te dar um desconto. Mentira. A verdade é que o preço é o preço à vista com desconto e a prazo tem juros. Eu vou resolver da mesma forma que eu fiz a questão anterior, só que agora eu vou jogar para a data futura, né? Como eu falei que ia fazer, para você ver que dá no mesmo. Olha só, esse valor aqui, mês que vem, é R$200 com juros. Esse valor aqui, mês que vem, é R$120 com juros. Como esses valores estão todos no mesmo mês, eu posso dizer que o preço à vista, mês que vem, é a soma das parcelas. Essa é a solução geral, é a solução que serve para absolutamente todos os problemas desse tipo, independente da quantidade de prestações, tá bom? Essa é a questão 7, né? Isso. Bom, aqui eu vou ter 200 mais 200i igual a 120 mais 120 mais 120i. Repara que é uma equação do primeiro grau, basta você jogar os números para um lado e as letras para o outro, você vai encontrar i igual a meio, tá? Ou 50% de juros, e essa é a letra D. Vamos lá. Número 8. Num grupo de 400 pessoas, 30% são homens e 65% das mulheres têm mais de 20 anos. Quantas mulheres ainda não comemoraram seu 20º aniversário? Bom, presta atenção. Aqui eu tenho 4 atributos, né? Homem e mulher, mais de 20, menos de 20. Dá para fazer por diagrama de Venn? Dá. Aqueles círculos, né? Só que é mais difícil. Até 3 é fácil montar o diagrama. Com 4 eu prefiro fazer assim, uma tabela de 2 por 2. Aqui estão os 2 atributos de gênero e aqui os atributos de idade, né? Beleza. O que é dado pelo problema, por enquanto, é que num total de 400 pessoas, você tem as seguintes informações. 30% são homens. Aí você vai lá e calcula 30% dessas pessoas, né? Tá legal? Isso vai dar 120. Então são 120 homens. Aí você vem aqui nos homens, total de homens, 120. Automaticamente, se você sabe que são 120 homens e são 400 pessoas, então são 280 mulheres, né? Muito bem. Agora, ele me diz que 65% das mulheres têm menos de 20 anos. Então, você vai no seu rascunho, 65% do total de mulheres, 280, tem menos de 20 anos. Aí você faz aquela conta ali, essa é a 8, né? Você vai ter 98, né?
Então, 98 mulheres têm menos de 20 anos. Bom, se são 280 mulheres e 98 têm menos de 20, isso significa que 182 tem mais de 20, né? Bom, então, número 8, né? Ah, não, aqui é o contrário, né? Isso aqui vai dar 182. Perdão. Tá? Porque aqui são os que têm mais de 20, então tá aqui, tá certo. Então 98 tem menos de 20, e essa é a pergunta que ele faz, né? Quantas mulheres têm menos de 20 anos? Letra E. Tá? Beleza. Repara que eu não precisei descobrir os homens com mais e menos de 20, não importa para a questão. Número 9. Um lojista, na tentativa de iludir a sua freguesia, deu um aumento de 25% nas suas mercadorias e depois anunciou 20% de desconto. Podemos concluir que é aquele mesmo problema que eu fiz na outra parte do vídeo dos descontos sucessivos, só que aqui é um aumento e um desconto, mas não tem problema. X era o preço anterior, aí ele deu um aumento de 25%, ou seja, eu multiplico por 1,25, que é o nosso fator de aumento, né? Bom, em seguida, ele dá um desconto de 20%, ou seja, eu multiplico por 0,8, que é o nosso fator de desconto. Se você fizer essa continha aqui, ó, você vai encontrar exatamente x vezes 1, porque 1,25 vezes 0,8 é exatamente igual a 1. Isso significa então que o preço está multiplicado por 1. Multiplicar por 1 é a mesma coisa que não fazer nada, né? Ou seja, o preço não mudou. Então, número 9, letra E. A mercadoria manteve o preço. Beleza. Número 10. Um acréscimo de volume do paralelepípedo de arestas ABC, quando aumentamos cada aresta em 10%, é. Então, vamos lá. Esse é o nosso paralelepípedo de arestas ABC. O volume desse paralelepípedo a gente sabe calcular, né? A vezes B vezes C, ABC. Bom, se eu aumentar 10% cada uma das arestas, então o nosso novo volume vai ficar o A aumentado em 10%, multiplico por 1,1, vezes o B aumentado em 10%, vezes o C aumentado em 10%. Isso dá 1,331 ABC. Nota que eu multipliquei o volume anterior por 1,331. Ou seja, isso aqui é um fator de aumento de 0,331, que é o mesmo que 33,1% de aumento, tá? Letra C. Show? Bom, vamos nessa. Agora é a questão 11. Dois produtos, X e Y, são fabricados com os compostos A e B. X possui 20% do composto A e 80% do composto B. Y possui 10% de A e 90% de B. A fábrica tem estocado 2 litros de A, 13 litros de B. Quantos litros de X e Y ela pode fabricar, respectivamente, usando todo o seu estoque? Mais uma vez, eu montei a seguinte tabela. Eu tenho X litros do produto X, né, do composto X, que ele chama, não, produto X, e tenho Y litros do produto Y. Para fabricar, eu preciso que desses X litros, 20% desses X litros seja do A,
80% desse total de X litros é feito de B. Para fazer o produto Y, eu tenho a proporção de 10% do total de litros de Y é A e 90% do total de litros de Y é feito de B. Tá? Então eu tenho o seguinte, 20% de X é A, 10% de Y também é A. Isso significa que, no máximo, se eu somar essas quantidades de A, tem que dar 2 litros. Ou seja, 20% de X mais 10% de Y, usei minúsculo, de Y, tem que dar 2 litros. Pela mesma razão, 80% de X mais 90% de Y tem que dar 13, tá? E isso é um sistema. É um sistema, mas não é um sistema difícil de resolver. Apesar de ter um monte de frações ali, a gente pode jogar esse 100 para lá multiplicando, esse aqui também, e cancelar pelo menos um zero, tá? Resolvendo esse sistema, você vai ter, essa é a número 11, você vai ter x igual a 5, y igual a 10. E y igual a 10, e isso é a letra B. Tá legal? Vamos embora. Número 12. A número 12 diz o seguinte: uma rede de estacionamento cobrava R$ 5,00 por 3 horas e agora cobra 5 por 2 horas. Qual foi o aumento percentual? Vamos lá. Embora 5 dividido por 3 não dê um número exato, para efeito de cálculos, eu posso trabalhar com quantia em dinheiro fracionária, tá? Então, se eu cobro R$ 5,00 para 3 horas, então eu cobro 5 terços de real por hora. Tá legal? E aqui também. Agora, ele cobra R$ 5,00 por 2 horas. Então, ele cobra 5 meios, ou R$ 2,50, mas eu usei fração para combinar com essa aqui, tá? 5 meios de real por hora. Bom, de quanto é que foi esse aumento aí? É fácil você ver. É só você ver de quanto foi, ou seja, por quanto eu tenho que multiplicar um para encontrar o outro, né? Olha aqui. Esse valor, 5 terços por hora, multiplicado por um fator de aumento, tem que dar o outro valor, né? Já que aumentou. Cancela aqui, ó, o 5, 1 mais i, vai lá para lá multiplicando, né? 3 meios. 3 meios é 1,5, né? Então, i é meio, ou 50% de aumento, que é a letra E. Para essa questão número 12, você tinha uma outra maneira de fazer também. Você podia pensar o seguinte: se eu não quiser trabalhar com fração, eu posso ver mais ou menos aqui quando que os valores dão números inteiros. Por exemplo, para 6 horas. Para 6 horas, tanto esse quanto esse vão dar números inteiros. Para 6 horas, se o cara cobra R$ 5,00 a cada 3 horas, 6 horas, R$ 10,00. Se ele cobra R$ 5,00 a cada 2 horas, então em 6 horas, R$ 15,00. Então um é 10, o outro 15, aumento de 50%. Tá legal? Você pode reduzir a unidade ou reduzir a qualquer número que você quiser. 6 horas, 12 horas, 15 horas, não importa. Eu vou dar um pause, eu preparei a 13 aqui, mas eu não vou conseguir fazer a 13 nesse espacinho, então eu vou dar um pause e daqui a pouco eu volto. Valeu! Bom, pessoal, voltamos. Deixei para fazer a questão 13 separada, porque ela é uma questão bastante confusa e grande. Então, vou ler aqui com vocês. Vamos lá.
Um mercado vende 3 marcas de tomate enlatado, as marcas A, B e C. Cada lata da marca A custa 50% a mais que a marca B e contém 10% menos gramas do que a marca C. Cada lata da marca C contém 50% mais gramas do que a marca B e custa 25% a mais do que a marca A. Se o rendimento dos produtos das 3 marcas é o mesmo por grama, então é mais econômico para o consumidor comprar a marca. Tá, a questão me dá um monte de informações sobre quanto vem em cada lata e o preço de cada lata. Como os preços, como a gramatura, né, as massas de cada uma das latas não é a mesma, então não dá para saber o que é mais barato, porque comprar uma lata mais cara com um volume maior pode ser mais vantajoso. Então eu preciso comparar o preço por grama. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou representar por MA, MB, MC as massas das latas. PA, PB e PC, o preço das latas. E agora eu vou escrever aqui o que ele me disse, tá? Bom, ele me falou que o preço da lata A, preço de A, é 50% mais caro que o preço de B. Ou seja, 1,5 vezes o preço de B. Ele fala também que a massa de A é 10% a menos do que a massa de C, ou seja, 90% da massa de C. Na próxima linha, ele diz que o preço de C é 25% a mais, ou seja, 1,25 em relação ao preço de A. E que a massa de C é 50% a mais que a massa de B. Isso é o que ele me disse. Bom, agora, repara que eu tenho o preço de A em relação ao preço de B, massa de A em relação à massa de C, preço de C em relação ao preço de A, massa de C em relação à massa de B. Mas eu não tenho a massa de B em relação a nenhuma delas, né? Então eu vou usar a massa do B como minha referência. Eu vou comparar todo mundo com o B. O que for maior do que o B, dependendo se for o preço ou se for a massa, pode ser mais ou menos vantajoso. E o que for menor também. Eu vou ter que comparar os preços e as massas. Então, antes, vamos escolher alguém para escrever todo mundo em função dele. No meu caso, eu vou usar o B. Eu vou usar a massa do B e o preço do B como referência. Então, o preço do A já está com o preço do B, mas o preço do C não está com o preço do B, está com o preço do A. Então, vou pegar este valor e vou substituir aqui, ó. Tá legal? Vai ficar assim, ó. 1,25 vezes o preço de A, que é 1,5 do preço de B. Tá? Aqui também, ó, eu tenho A com C. Eu não tenho A com B. Então eu vou substituir também ali para encontrar em função do B, tá? Eu vou substituir aqui, ó, esse aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou ficar assim, ó. M de A é 0,9 vezes 1,5 da massa de B. Agora eu vou fazer as contas. Vou fazer 1,25 vezes 1,5 e vou fazer aqui, ó, 0,9 vezes 1,5. A partir daqui, o que nós concluímos, tá? Fazendo essas contas. Que a massa de A é 1,35 da massa de B, que o preço de A é 1,5 do preço de B. Isso para o A, tá? Agora vamos ver para o C. A massa do C
já está ali, né? É 1,5 da massa do B. E o preço do C é 1,875 do preço de B. Tá? Muito bom. Lembrando que esse 1,35 veio daqui, essa multiplicação, e esse 1,875 veio daqui, tá? Essa multiplicação aqui. Agora eu vou ver o preço por grama. O que tiver o menor preço por grama é aquele que eu vou comprar, né? Então, olha só. Preço de A pela massa de A, preço por grama. Preço de A pela massa de A vai ser 1,5 por 1,35 do preço de B pela massa de B. Tá legal? Vou anotar aqui. Agora vou ver o do C, preço por grama. Preço do C pela massa do C, 1,875 por 1,5 do preço de B pela massa de B. E vou anotar ali. É claro que é melhor comprar o quê? É melhor comprar o B. Por quê? Isso aqui é uma fração, o numerador é maior que o denominador. Isso aqui vai dar maior do que 1. Isso aqui é uma fração onde o denominador é menor do que o numerador também, tá? Então isso aqui também é maior do que 1. Só para você ter uma ideia, isso aqui vai dar, esse número aqui, aproximadamente 1,11, e esse aqui, ó, aproximadamente 1,25. Quer dizer que o preço por grama do A é 11% mais caro que o preço por grama do B. E o preço por grama do C é 25% mais caro que o preço por grama do B. Então é melhor comprar o B, que o preço por grama é o mais barato. Tá legal? Letra B. Não precisava fazer essa conta aqui, tá? 1,11 e 1,25 não. Só de saber que o numerador é maior, tu já sabe que a fração é maior do que 1, né? O número decimal que representa aquela fração. Número 14. Uma fábrica vende por mês 30 camisas ao preço de R$25. O custo total de cada camisa é R$10. Ok. O gerente da fábrica observou que, a cada redução de 50 centavos no preço de uma camisa, né, são vendidas 5 camisas a mais. Considere essas observações. Se a fábrica vender 150 camisas, o lucro obtido na venda de cada camisa é Y reais, Y%. O número de divisores de Y. Olha só, o que ele fala? Que ela vende 30 camisas por mês a R$25 cada uma, só que ele percebeu que para cada desconto de 50 centavos, eu vendo 5 camisas a mais. Ou seja, o preço unitário da camisa é R$25 menos cada desconto que eu vou dando. Tá legal? Então, se eu der um desconto de 50 centavos, x é igual a 1, isso vai dar 25 menos 0,5 vezes 1. Se eu der 2 descontos, 25 menos 0,5 vezes 2, e assim por diante. Então, x é o número de desconto. Só que para cada desconto, eu tenho 5 camisas a mais na venda. Então, eu vendo 30 mais. Se eu der um desconto, 5 vezes 1. Se eu der 2 descontos, 30 mais 5 vezes 2. Então, o meu preço unitário com os descontos é esse aqui.
com X descontos. E o preço e a quantidade de vendas é 30 mais 5 vezes X, onde X é o número de descontos. Acabou o problema. Depois que você montou isso, fica tudo fácil, porque ele me diz, na número 14, que observou, considera-se... Considerando essas informações, se a fábrica vender 150 camisas, ou seja, número de unidades vendidas é isso, e isso tem que dar 150 camisas. Bom, resolvendo essa equação do primeiro grau, você vai encontrar o valor do X, que é o número de descontos, tá? O X, eu já fiz aqui, número 14, vai dar 24 descontos. Ora, se o X é 24, então o preço unitário vai ser 25 menos 0,5 vezes 24, ou seja, R$13. Tá legal? Esse é o preço de uma camisa, mas ele fala que a camisa custa R$3 para a fábrica. Se ela custa R$3, então o lucro é de R$3 por camisa. Tá legal? Bom, se ele custa R$10 e eu lucro 3, esse lucro é equivalente a 30%, né? Esse é o nosso Y, que ele fala, que é o Y% de lucro. Só que ele, para piorar, ainda pede o número de divisores de Y, ou seja, ele quer o número de divisores de 30, tá legal? O número de divisores de 30, você pode enumerar todos os divisores de 30, 1, 2, 3, 5 e assim por diante, ou você pode usar aquela formulazinha, que é fatorar o 30, né? O 30, ele é 2 vezes 3 vezes 5. E usar os expoentes aqui, né? 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Então, número de divisores de 30. O expoente é 1, mais 1, 2, mais 1, 2, mais 1, 2. 8 divisores. Tá? Ou você pode enumerar, são só 8, é fácil de enumerar cada um deles. Letra B. Tá legal? Vamos para o número 15. Vamos lá. 17, 15. Um comerciante visita um centro de vendas para fazer a cotação de preços dos produtos que deseja comprar. Verifica que se aproveita 100% da quantidade adquirida de produtos do tipo A, mas apenas 90% do tipo B. Esse comerciante deseja comprar uma quantidade de produtos obtendo o menor custo-benefício para cada um deles. O quadro mostra o preço por quilograma em reais dos produtos, né? Então, qual que ele deve comprar? Veja bem, é preciso ter atenção na hora de resolver esse problema, porque a tabela me dá uma informação enganosa, né? Por quê? Ela fala que aqui é o preço por quilo, mas não é. Porque quando eu compro 1 quilo do produto B, digamos o arroz B, se eu comprar 1 quilo, eu não uso 1 quilo, porque eu só aproveito 90%. 10% eu jogo fora, ele estraga. Ou seja, 1,70 para mim, que estou comprando, é o preço de 900 gramas, que é o que eu vou efetivamente utilizar. Tá claro? Então eu não posso comparar aqui R$2 é o preço de 1.000 gramas de 1 quilo, e aqui 1,70 é o preço de 900 gramas. Não dá para comparar. Então o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto é o preço de 900 gramas. Tá legal? Bom, só que se R$2 é o preço de
1.000 gramas, então 90% de R$2 é o preço de 90% de 1.000 gramas. Ou seja, para eu descobrir o preço de 900 gramas, basta multiplicar o preço por 0,9, né? 90% do preço. Tá legal aí? Então, o preço de 900 gramas do arroz A é R$1,80, né? O preço de 900 gramas do feijão A, multiplicando por 0,9, vai dar 4,5. O preço de 900 gramas da soja A, 3,42. E o preço do milho vai dar 5,40, né? Beleza. Então, agora sim, eu vou comparar 900 gramas do A com 900 gramas do B. Melhor comprar o B aqui, né? 1,70. Melhor comprar aqui, é mais barato, né? Esse aqui é mais barato. E esse aqui é mais barato. Então, tem que comprar B, A, B. Tá legal? Letra D, né? Estou errado. Número 15. B, A, B. Letra D. Isso aí. Beleza. Eu podia também calcular quanto seria 1.000 gramas desse aqui, tá? Para poder comparar com esse. Mas a conta seria mais difícil de fazer. Então é melhor fazer assim. Número 16. Vamos lá. O losango representado na figura 1, que é essa que está aqui no quadro, foi formado pela união dos centros das 4 circunferências tangentes de raio de mesma medida, dobrando o raio de 2 circunferências centradas em vértices opostos e ainda mantendo-se a configuração das tangências, obtém-se uma situação conforme figura 2. O perímetro do losango 2, quando comparado ao perímetro do losango 1, é... O que ele falou? Nessa situação que está aqui, todos têm o mesmo raio. X, 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 X. Então, na figura 1, o perímetro vai dar 2, 4, 6, 8x, né? Tá bom? Na figura 2, ele muda a configuração. Ele diz que as circunferências opostas, né, 2 delas, têm o seu raio dobrado. Ou seja, essa circunferência aqui passa a ser 2x, 2x, aqui também e aqui também. Bom, na circunferência da figura 2, você vai ter 3, 6, 9, 12x. Esse é o perímetro. De quanto foi o aumento? Para calcular esse aumento, é só você fazer ou multiplica esse por 1 mais i e iguala a esse, você vai descobrir o i, ou simplesmente perceba que aumentou 4x, né? Ou seja, aumentou a metade, aumentou 50%, que é a letra E. Beleza? Beleza. Vamos fazer agora a questão 17. Questão 17. Não vai dar tempo, está acabando aqui a gravação. Eu vou dar um pause e volto na 17. Valeu? E aí, pessoal, beleza? Vamos lá. Número 17. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total de investimento e no segundo mês recuperou 20% do que havia perdido. Depois de 2 meses, resolveu tirar um montante de R$ 3.800 gerado pela aplicação. A quantia inicial que ela investiu é... Vamos lá. Eu não sei quanto é, então é X, né? O que ele me fala é que, num primeiro momento, ela perdeu 30%. Mas manteve com ela
70%. Num segundo momento, ela recuperou 20% do que ela havia perdido, ou seja, ela recuperou 20% dos 30% que ela havia perdido, e isso tem que dar 3.800. Aí fica fácil, né? 0,76x é 3.800 e, portanto, o x é R$5.000. Essa é a quantia que ela investiu. Letra C, tá? Vamos lá. Número 18. Considere que uma pessoa decida investir em uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 3 possibilidades de investimento com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de 1 ano, conforme descritas. Então, está aqui, ó. O A me dá 3% ao mês, durante 1 ano. O B me dá 36% ao ano. O C me dá 18% ao semestre. E ele pergunta qual é a melhor, qual é a que rende mais. Bom, cuidado que 36% ao ano não dá o mesmo que 3% ao mês, porque esse juro não é simples, é composto. Para calcular o rendimento em um mês, a gente sabe que eu tenho que multiplicar por 1,03, que é o fator de aumento, né, de 3%. Para eu calcular para o próximo mês, eu tenho que multiplicar de novo por 1,03. Isso vai ficar ao quadrado, né? Para calcular para mais um mês, basta multiplicar por 1,03 de novo, e vai ficar ao cubo. Ora, como são 12 meses, eu vou fazer isso então 12 vezes, tá? Ou seja, basta elevar a 12. Esse valor é dado pelo problema. 1,03 elevado a 12 é 1,426, tá? Se você observar bem, isso aqui é o mesmo que aumentar 0,426, ou 42,6% ao ano. Ok, esse aqui já está ao ano, está 36% ao ano. E esse aqui é o mesmo que esse aqui, só que ao invés de fazer elevado a 12, como o juro está ao semestre, eu vou elevar ao quadrado, né? Porque são 2 semestres. Bom, essa conta, 1,18 elevado ao quadrado, eu já fiz, está aqui, peraí. Eu já fiz essa conta e dá exatamente, a questão é essa, 18, né? Aqui, ó, 1,3924. Que é o mesmo que 39,24% ao ano. Então, qual que eu vou escolher? Eu vou escolher o investimento A, né? Que dá 42% ao ano, mais do que os outros dois. Se não me engano, é o item, é a alternativa C, tá? Que é a número 18. Isso aí. 19. Uma fábrica de doces vende caixas com 50 unidades de bombons recheados. Com 50 bombons recheados, com sabores morango e caramelo. O custo de produção dos bombons de morango é 10 centavos por unidade e os de caramelo 20 por unidade. Os demais custos são desprezíveis. Sabe-se que a caixa é vendida a 7,20 e que o valor de venda fornece o lucro de 20% sobre o custo de produção. Calcule o número de bombons em cada caixa. Tá. Aqui eu tenho o seguinte, M é o número de bombons de morango, C é o número de bombons de caramelo. A gente sabe que o preço da caixa é 7,20 e que ele está com 20% de lucro, né? Então, quanto seria esse preço sem esses 20% de lucro? Bom, basta dividir 7,20 por 1,2, tá? Retirar 20%. Isso vai dar R$6. Esse é o custo da caixa. Bom, essa caixa custa R$6.
A gente sabe que o número de bombons de morango mais o número de bombons de caramelo tem que dar 50. E sabemos também que cada bombom de morango custa 10 centavos para produzir. Então 0,1 para cada morango. Mas os de caramelo custam 0,2. E que esse custo total é R$6. Aí fica fácil, né? Resolvendo esse sistema aí, você vai encontrar um número de bombons de morango e um número de bombons de caramelo. Tá legal? Vai dar 40 de morango e 10 de caramelo. Número 20. Um grupo de alunos de uma escola deveria visitar um museu de ciência e de história da cidade. 48 alunos foram visitar pelo menos um desses museus. 20% dos que foram ao de ciência foram também no de história. 25% dos que foram no de história foram também no de ciências. Calcular o número de visitantes que foi aos dois museus ao mesmo tempo. Vamos lá. Aqui está. Y foram só no de história. X foi o que foram nos dois. Z foram só no de ciências. A gente sabe que se eu somar X mais Y mais Z, tem que dar 48 visitantes. Agora, segunda e terceira informações. Ele fala 20% dos que foram no de ciência, ou seja, ciências, foi o X mais Z. Então, 20% de todo mundo que foi no de ciências foi também no de história. Ou seja, 20% desse pessoal foi aos dois museus. Ou seja, é um X, né? E 25% dos que foram ao de história, X mais Y, foi também no de ciências. É o mesmo X, né? Esse é o sistema que a gente tem que resolver. Se você ajeitar aqui, ó, você vai ter X mais Y mais Z igual a 48. Aqui, 20% é o mesmo que 1/5. Então, você vai ter X mais Z dividido por 5 igual a X. E 25% é 1/4. Então, X mais Y sobre 4 igual a X. Dá para melhorar mandando esses denominadores para o outro lado, né? Aqui você vai ter X mais Z igual a 5X, ou seja, Z é 4X. E aqui, X mais Y igual a 4X, ou seja, Y é igual a 3X. Aí fica fácil, porque fica X mais 3X mais 4X é igual a 48. Então, X é 6, que é exatamente o que ele quer saber. Tá legal? Eu vou dar um pause aqui no vídeo e volto com a última questão. Valeu? Tchau! Fala aí. Eu achei que ia dar para fazer na outra parte, mas não deu, porque a nossa câmera só filma 20 minutos. Tá? Então, ficou faltando a 21. Vou fazer agora. Vamos lá. É uma questão da UERJ, foi adaptada pelo professor João, aqui do Pedro II. O coquetel preferido de João Carlos tem 15% de álcool e é uma mistura de tequila e cerveja. No bar onde pediu que lhe preparassem esse coquetel, a tequila e a cerveja tinham, respectivamente, 40% e 5% de álcool. Calcule a razão entre os volumes de tequila e cerveja usados nesta mistura. Observação: o coquetel do Tiago é mais forte. Informação desnecessária só para trollar o Tiago, não tem o menor sentido. Vamos lá. Aqui estão as informações, tá? O coquetel que ele quer tem 15% de álcool e 85% de água. A tequila, 40% de álcool e 60% de água. A cerveja, 5% de álcool e 95% de água. Para fazer o coquetel, eu vou utilizar T partes de tequila, T litros de tequila e C partes de cerveja, tá? C litros, ml, não importa, de cerveja. Bom, agora olha só.
Na hora que eu for fazer esse coquetel, o volume do coquetel, vou fazer aqui, ó, volume do coquetel. Bom, esse volume, ele vai ser composto por o que eu colocar de tequila mais o que eu colocar de cerveja. Tá legal? Se eu colocar 1 ml de cada, então 2 ml vai ser o que eu vou ter lá de volume, tá? Agora vamos ver quanto disso é álcool, né? Bom, se eu colocar T partes de tequila, e eu sei que a tequila tem 40% de álcool, então nessas T partes de tequila, eu tenho 40% de T é álcool, tá? Quando eu colocar cerveja, eu vou colocar 5% disso é álcool, né? 5% de C é álcool. É lógico que aqui eu coloquei tequila 60% de água, não é, né? É 60% de água mais o restante. Limão, eu não sei o que leva na tequila, mas para a gente só importa o que é álcool. Mesma coisa a cerveja. 95% é álcool? Não, 95% aqui é álcool, cevada, depende do que leva a tequila, mas não importa, a gente só está interessado no álcool, no que é álcool e no que não é álcool. Bom, acabou, né? Porque eu já sei o quanto de álcool, qual é o volume de álcool eu tenho na minha tequila e qual é o volume total que eu tenho na minha tequila, não, no meu coquetel, né? E qual é o volume total do coquetel. Vou até colocar aqui, volume de álcool. Acabou. Se o coquetel tem que ter 15% de álcool, então isso significa que se eu pegar esse volume de álcool aqui, ó, e dividir pelo volume total, tem que dar 15%. E aí fica fácil, né? E aí fica fácil, porque você multiplica cruzado e você vai descobrir uma relação entre T e C, que é exatamente o que ele quer, tá legal? Bom, vamos lá. Isso vai dar 40T mais 5C, tudo isso sobre 100, que multiplica T mais C, igual a 15 sobre 100. Esse 100 cancela com esse 100. Você vai ter o seguinte, 40T mais 5C igual 15T mais 15C. Tá? Letras para um lado, números para o outro, ou na verdade, T para um lado e C para o outro, né? 25T igual a 10C. Isso significa que T sobre C é 10 para 25. Que é exatamente o que ele queria saber, né? Qual é a proporção de um para o outro, simplificando dá 2/5. Tá legal? Então, a pergunta da questão é: calcule a razão entre os volumes de tequila e cerveja. 2 partes de tequila para 5 partes de cerveja. Essa é a proporção. E com isso a gente encerra a nossa lista de porcentagem, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí. E se você for meu aluno, pode me perguntar na aula também. Valeu? Um abraço e até a próxima. Tchau!